Tai, tai, tai. A bazuca da Vamos Troia. fechar a semana, bichito. Vamos fechar a semana com esses calões para quem está feriado, claro. Pois. 1 de dezembro, não se esqueçam também, juntar ao 25 de abril e ao 25 de novembro e ao 23 de março, este 1º de dezembro, dia da restauração da independência. Vão todos almoçar fora porque é o dia da restauração. Claro, sim. Apoiem a restauração nacional. Exatamente. Posso? Por favor. Banda sonora do dia. Ai, tudo em pop? Muito fixe, é verdade, porque para além do 1º de dezembro ser o dia da restauração da independência em Portugal, assinala-se também o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. E, portanto, vamos fazer uma edição especial sobre esse tema. Vamos saber um pouco mais sobre este vírus e essa doença, são duas coisas distintas, e também tivemos de ir aprender, o Tiago e eu, porque, de facto, temos assim umas ideias Claro, vagas. algumas ideias aleatórias, dispersas entre si, mas... Dispersas, sim, exatamente. Portanto, o que é o VIH, ou HIV, conforme o acrónimo seja em inglês ou em português? língua. Vírus de imunodeficiência humana, e é um bicho, um vírus, e agora tem graça porque com os paralelos com o Covid ficámos todos a perceber pelo menos um bocadinho Claro. mais das transmissões, etc. Ainda que o de vírus para vírus muda bastante, quer os efeitos nos seres humanos, quer até a forma de transmissão. Mutação, não é? Da Mutação, coisa. isso tudo, exatamente. Este vírus de imunodeficiência humana ataca o sistema imunitário, sobretudo as chamadas células T, e pode destruir tantas delas que acaba por causar a síndrome de imunodeficiência adquirida, que se abrevia para SIDA, e sim é a doença que este vírus pode causar. Um bocadinho como nós falávamos também com o Covid, portanto a doença e o vírus, etc. Sim. Coisas diferentes. Agora, por atacar o sistema imunitário, os doentes acabam por morrer de infecções chamadas oportunistas, por exemplo, infecções respiratórias, tuberculose ou até certos tipos de cancro, que geralmente na população não infectada não matariam, não seriam mortais. Ou seja, a pessoa está tão desprotegida, biologicamente falando, que esses parasitas da vida normal entram no sistema e têm um efeito completamente devastador, que não teriam, como estás a explicar muito bem, Tal e qual. numa outra situação. Sim, as pessoas não morrem provavelmente de SIDA em Pois, si claro. mesmo, é uma doença do sistema imunitário que provoca depois a morte por tuberculose, por cancro, muito comum, porque todas as defesas estão naturalmente em baixo. A forma de transmissão é feita através de alguns, e não todos, fluidos corporais, sobretudo através do sexo desprotegido, vaginal, anal e oral. Também se pode transmitir através de transfusões de sangue e da partilha de seringas. E, por fim, pode também ser transmitida de mãe para bebê durante a gravidez, o parto e também a amamentação. Agora, ao contrário de outros vírus, como por exemplo o da gripe, que toda a gente conhece e toda a gente, vou dizer que já teve doente com Claro, gripe alguma claro. vez na vida. É um exemplo aqui o da gripe. Não se transmite por via aérea, nem pela saliva, nem pelo toque, nem partilhando, por exemplo, objetos pessoais. Isto nós sabemos agora, mas não se sabia nas primeiras décadas das infecções, o que fez com que tantos doentes Dramático. morressem sem qualquer contacto humano. Nós todos já vimos essas histórias lá mais recuadas. Agora, como também aprendemos todos durante a pandemia, estes vírus aparecem quase sempre vindos dos animais, ou diria sempre, vou ter que usar aquele, eu não sou virologista, como toda a gente dizia na televisão. No caso, acredita-se que este vírus tenha vindo de chimpanzés em África. Daí terá passado para caçadores que comiam estes chimpanzés, ou talvez de uma ferida de sangue, tendo uma ferida, um caçador. Sim. De ferida a ferida, quase. Sangue Exatamente, para sangue. exatamente, com sangue, sim, claro. E o primeiro caso desta transmissão, isto são tudo estudos relativamente recentes, de fazer quase uma genealogia, uma genealogia do vírus, e sabe-se, ou chegou-se a uma espécie de conclusão, que o primeiro caso de transmissão de chimpanzés para humanos terá acontecido em Kinshasa, isto fica no Congo, logo nos anos de 1920, portanto já há mais de 100 anos. Muitos anos. Muitos anos mesmo. Os primeiros casos que se calcula, ninguém Claro, dizia, olha, claro, estou com claro. HIV. Não, Sim. A ciência não conhecia este nome. Depois foi-se espalhando através dos migrantes que saíam de Kinshasa para outros pontos da África e do Congo, também através das trabalhadoras do sexo, uma vez que já explicámos como é que se transmite, e nos anos 60 viaja também através de migrantes até às Caraíbas, nos anos 60 já do século XX, 1960. Uma década depois, portanto na década dos anos 70, chega a Nova Iorque e daí parte para São Francisco, já no final da década de 70. E de lá há de, claro, através do turismo, por exemplo, espalhar-se pelo mundo inteiro. No início dos anos 80 começam a aparecer
raros ainda casos, em São Francisco, claro, de mortes em homens que tinham sexo com outros homens. E nasce a percepção que mistura estas duas coisas e que vai durar décadas. Ou seja, casa dois preconceitos, não é? Pois. O ter de ficar com esta doença, não é? Ou com este vírus, e também o preconceito. Homossexualidade. A homossexualidade, sim. Aqui eu não estou a usar precisamente a homossexualidade, mas sim homens que têm sexo com outros homens, que penso que é uma expressão que até se utiliza neste tipo de contextos, porque não quer dizer necessariamente que sejam homossexuais ou exclusivamente homossexuais. Claro, Os homens têm sexo. Sim, Olha, percebi. Vamos insinuar que já nos deitámos, sim. mas é mentira. Ainda. Mas também são 8h30 da manhã. Sim. É hoje. Bom, vamos lá continuar. A SIDA ficou para sempre nesta altura associada a homens gay, vamos aqui dizer, e vice-versa também, os homens gays associados à SIDA, portanto foi um casamento explosivo nesta altura. Ainda que os cientistas logo na altura, logo no início dos anos 80, tenham começado a avisar, atenção, que começaram a aparecer casos de infecções em mulheres, por exemplo, heterossexuais. Claro, já ninguém ouviu os cientistas para nada, e a SIDA passou até a chamar-se nesta altura a peste gay. Agora, esta associação e este preconceito foram fazer atrasar as decisões políticas, como quem diz, não interessa nada a gente resolver isso agora. É de uma determinada tal e qual. parte da sociedade. Exclusiva, nós não temos nada a ver com isto. Determinados comportamentos dessa mesma sociedade. Tal e qual. E a pandemia foi-se assim silenciosamente espalhando por toda a população. Entretanto, 1985, o ator Rock Hudson torna-se a primeira celebridade a morrer da doença, no mesmo ano, 85, em que já se contavam 20 mil casos registados e pelo menos um em cada região do globo. Portanto, já era aquilo que nós hoje sabemos que é uma pandemia. Apesar destes números, era um assunto absolutamente tabu, não se falava, e a palavra SIDA dizia-se em sussurro. Isto deve ter sido SIDA. Era assim que era tratado. Como o mundo se comporta, não é? Parecia um regresso à Idade Média. Sim, e nós hoje sabemos... de saúde pública. Claro, nós hoje sabemos que este silêncio faz com que a própria doença se espalhe. A disseminação muito mais rápida, claro. É uma coisa lá deles, não é? Vénia, para a princesa Diana, que em 1987, quando ela era a mulher mais famosa do mundo, durante uma inauguração da primeira unidade hospitalar especial para doentes com SIDA, no Reino Unido, apertou a mão a um doente com SIDA. Isto parece-nos um gesto simples e banal, mas era uma altura em que mesmo muitos médicos recusavam a tocar nos pacientes infectados. É um gesto muito simples, correu o mundo essa fotografia. Quem quiser procurá-la, quem não se lembra dela. E como bem lembras, era talvez a figura pop mais mediática à escala global. Incrível. Claro. Pode-se quase atribuir exclusivamente quase à princesa Diana este seu gesto. Uma percepção pública que muda a percepção pública em relação, sobretudo, às formas de contágio. Dizendo, não é apertando a mão a esta pessoa que eu vou, de facto, contrair este tão vírus. Primário tudo. É verdade. Parece uma outra coisa tirada num século lá muito longínquo, mas foi ainda agora. Foi mesmo, sim, claro. Nós hoje, com esta distância, conseguimos perceber, mas quer dizer, custa-nos tanto aceitar que até profissionais de saúde tivessem este tipo de preconceitos, quando os cientistas já diziam quais eram as formas de contágio. Aquele primeiro aperto de mão da princesa Diana foi o primeiro de muitos. Há muitas fotografias desta altura, dos anos 80, a que ela deu a pacientes com SIDA. E aos poucos, outras figuras públicas começaram também a juntar-se. Muitos artistas, muitos atores, muitos músicos começam-se a seguir os concertos, os grandes concertos que se fizeram nos anos 90, finais dos anos 80, princípios dos anos 90. Live as galas, exatamente, as galas, as campanhas. Começou a haver uma onda de sensibilização. Faz expressão política também, e começa também o poder político a acordar para este problema, ou pelo menos a enfrentá-lo. Meter mãos no problema. Meter mãos no problema mesmo. Criam-se organizações, por exemplo, em Portugal, o primeiro caso de infecção pelo VIH foi diagnosticado em 1983. Entretanto, em 85, o Ministério da Saúde cria o Grupo de Trabalho da SIDA, tendo à frente uma virologista, de que eu me lembro bem dela, Laura Aires, já morreu. Em 1990, esse grupo de trabalho transforma-se na Comissão Nacional de Luta contra a SIDA. No Norte, há um doente seropositivo, cria a Associação Amizade, que acaba por morrer também com ele. Em 90, o médico Paulo Teles de Freitas, aqui para fazer a nossa homenagem a estas pessoas, cria a Liga Portuguesa contra a SIDA, que organiza nesse mesmo ano uma gala gigante, onde estiveram a Amália, o Saramago, o Herman, a Rosa Mota, toda a gente. Quase que dar o eco também daquilo que era já um cenário internacional. Exatamente. O país começa então a falar de SIDA e noutros moldes também. Sim. E sempre com a tónica das formas de transmissão, que era a parte fundamental para acabar com esse conceito, claro. Vénia também, Margarida Martins funda a Abraço, e vão-se juntando muitas outras
associações, claro. E começam em força em todo o mundo as campanhas de esclarecimento sobre as tais formas de contágio e também as formas de proteção. Cria-se o Dia de Luta contra a SIDA, que é o dia que se passa hoje, e são estive a ler porque é que se chama hoje, porque é que é hoje, e não tem razão nenhuma, senão uma razão de marketing, entre aspas. O jornalista que propôs este dia disse assim, no contexto americano, Sim. é suficiente para não ser afogada por outras efemérides, notícias, outras coisas, sim. é suficientemente longe do Dia da Ação de Graças, Thanksgiving na América, e, aliás, mentira, suficientemente longe das eleições, porque Sim. elas caem em novembro, sempre na América, e suficientemente longe também do Natal, portanto fica ali Está num espaço suficientemente separado para não ser abafada, uma graça aqui, claro. Olha, para nós calha bem também, diga-se, não é? Calha aqui num dia de alguma reflexão, pausa sim, e reflexão. Reflexão, exatamente. E começam a ser distribuídos milhões e milhões e milhões de preservativos. Quem vai aderir logo ao uso do preservativo é o tal grupo que tinha sido estigmatizado desde o início, os homens que tinham sexo com outros homens. E assim, este estigma, ao mesmo tempo que protege essas pessoas, vai criando outras vítimas, precisamente as pessoas que achavam que estavam completamente a salvo. Pois. E o HIV, ou VIH, rebenta entre os heterossexuais e, sobretudo, entre as mulheres, que penso que é o grupo, se não o maior, pelo menos em maior crescimento, ou era há pouco tempo. É Claro. que eram 2 batalhões de desinformação, a ignorância sobre a doença e também, de alguma forma, esse preconceito que esteve sempre desde o início fez com que uma grande porção Achaste que não da era com sociedade nada com ela. assobiasse literalmente para o lado e se sentisse seguríssima quando o risco era generalizado por todos os lugares da as pessoas sociedade. não se protegiam. É não é? incrível isto, Claro. incrível. É E primário também, tão... Sim, e é o preço às vezes que a discriminação tem, Pois. gravíssimo. Não é as pessoas, não são estas pessoas que têm propriamente culpa, não é? Mas até mesmo políticas públicas, políticas de informação, talvez desse jeito fomentar essa discriminação contra este grupo em particular. Enfim, por fim, aparecem os primeiros tratamentos com retrovirais. Os números dos infectados tinham já nesta altura crescido para milhões nestas décadas, mas as mortes começam a baixar e hoje existe a profilaxia pré-exposição, chamada PrEP, que é um tratamento que como para a malária, que tomas antes da exposição, ou das relações sexuais, e fala-se já em vacinas e até de uma possível cura. O futuro parece muito esperançoso. O HIV e a SIDA continuam a ser um problema de saúde pública em muitas partes do mundo, a África é particularmente afetada, e a proteção continua a ser fundamental. Porém, felizmente e graças à ciência, o HIV tornou-se, quando medicado, claro, uma condição crónica. As pessoas infectadas têm uma esperança de vida hoje em dia igual à população em geral e quando estão indetetáveis são até intransmissíveis também. Mas como aqui falamos de morte, que é o que fazemos todos os dias de manhã, Pois, é esse o nosso mercado. é o nosso mercado, lembramos, para além destas informações todas que passámos, os cerca de 40 milhões de pessoas que desde o início desta epidemia morreram de SIDA em todo o mundo. É muita gente. E sobretudo, lembramos aquelas primeiras pessoas que, para além da doença, foram também vítimas do preconceito, da discriminação e da ignorância. O Dia Mundial da Luta contra a SIDA assinala-se hoje. S'essouffle tant.